a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. 13. Aguardando a bendita esperança, que para esse texto vem de uma palavra ambígua, que é a palavra esperar, esperar de esperança e esperar de tempo, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu quero convidar você para a gente ler o versículo de número 12, a mão que escreve, olha aí, citou o texto do versículo 12, eu conto 3, e todo mundo lê o texto comigo, vamos lá, juntos? 1, 2, 3. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivam. Vamos lá? Eu quero que você grave essas 3 palavras: sensata, justa e piedosamente. Vamos lá? 1, 2, 3. Sensata. Meus irmãos, o texto que fora me passado como tema sobre essa noite, falar dessa temática, de como nós devemos nos portar como igreja, aguardando e ansiando a volta de Jesus. Esse texto de fato me deixou muito atônito, me trouxe muitas preocupações. Esse texto falou demais comigo, não somente pelo viés bíblico, mas pelo viés educacional desse texto. Partindo do entendimento do que Paulo escreve a Tito, a igreja aqui na área 91 ter essa sensibilidade de entender qual é a forma certa de se viver, esperando a volta de Jesus, me deu muita dor de cabeça. Porque normalmente se fala de uma ideia, de uma utopia, que na praticidade não existe. Se fala de uma vida que não se vive. Se canta uma vida que não se vive. Prega-se uma ideia de vida que não se vive. E isso me deixou muito preocupado. Como é que a juventude da igreja da área 91 quer saber qual é o método que tem que se viver para aguardar a volta de Jesus? Na medida que isso me deu uma dor de cabeça, me deu uma paz na alma e uma alegria no coração, porque eis aqui o modelo que Paulo implica a Tito da maneira que deveria se viver. Entendendo esse texto e a carta que Paulo escreve a Tito, a gente fica muito preso dentro dessa missiva, destas ideias que Paulo passa. A ideia que Paulo tem é falar a Tito acerca da verdade da volta de Jesus. E para tanto, o Tito tem que ser admoestado, e guarde bem isso. Esse Tito que anda com Paulo é um moço que conhece bem Paulo. Não é alguém que Paulo encontrou no meio da rua, é alguém que já vem lutando e pelejando com Paulo no ministério há um bom tempo. É por isso que Paulo, quando escreve essa carta a Tito, a ideia de Paulo é falar acerca da vida de como um obreiro precisa ser. É por isso que essa carta de Paulo a Tito é uma carta tão pesada, tão massiva. O Paulo fala verdades a Tito que incomoda. Tanto é que quando ele escreve, ele diz: ô Tito, avisa nas igrejas aonde você passar,
prioritariamente na igreja de Jesus que está na ilha de Creta, avisa aos irmãos que forem separados ao ministério, que os presbíteros desta igreja, os bispos desta igreja, os anciãos desta igreja, precisam ser homens de uma mulher só, homens que dominam bem a sua casa, homens que não tenha nada e ninguém tenha nada do que dizer dele. Paulo fala verdades pesadas para Tito, ensinando a este jovem pastor a maneira pela qual a igreja de Jesus deveria seguir. É por isso que quando nós lemos ainda dentro do capítulo de número 2, o Paulo falando acerca da manutenção da doutrina que Paulo ensinou em nome de Jesus. E aqui a gente não vai ter o tempo exíguo para a gente discorrer texto por texto. Eu quero essa noite, de forma muito peculiar, me apropriar do versículo 11 ao 14. É por isso que quando Paulo continua escrevendo, ele vai dizer acerca desta manifestação desta graça. E quando Paulo escreve isso a Tito, ele diz: ó Tito, porque a graça do Senhor, esta graça salvadora de Deus, tem se manifestado a todos os homens. Paulo aqui não cita, dentro do versículo de número 11, o Paulo não cita necessariamente o nome de Jesus, mas eu preciso te lembrar que essa graça que Paulo está dizendo, que foi manifestada a todos os homens, esta graça personificada é a pessoa excelente do meigo nazareno, o Jesus Cristo, que essa igreja adora. Quando Paulo escreve essa verdade dizendo: ó Tito, porque a graça de Deus foi manifestada de forma salvadora a todos os homens, o Paulo está dizendo o seguinte: ó Tito, essa graça que Deus deu à nação ou à humanidade, essa graça foi o seu próprio Filho, porque o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse que essa graça personificada, Cristo, ele mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa mesma graça personificada em Jesus é a verdade e a maneira mais excelente de demonstração de amor que João escreveu ou tentou escrever, dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa palavra tal é algo que a teologia ainda até hoje luta para tentar explicar que tal é esse. A luta da igreja é tentar dimensionar que tal é esse. A ideia das muitas letras é tentar dimensionar que tal é esse, e esse tal é a verdade personificada de Deus e o seu amor excelente manifestado em Jesus. Porque perceba isso, quando essa graça que Paulo diz que é manifestada salvadora a todos os homens, o Paulo está dizendo o seguinte: não existe classe, não existe tamanho, não existe cor, não existe ideologia, não existe distância, não existe pecado, não existe enfermidade, não existe qualquer outra coisa que impeça esse amor personificado em Deus, manifestado em Jesus, que é essa graça salvadora de se manifestar. Sabe o que eu acho lindo? É que nós que estamos aqui esta noite, estamos reunidos por causa desta graça salvadora que foi personificada em Jesus. Ele é a própria graça, e nós só estamos aqui por causa da graça que nos alcançou, da graça que nos redimiu, da graça que nos achou. Eu não sei, talvez alguém veio para o culto hoje na tentativa de ouvir uma palavra mais light, mas eu preciso ser um profeta da palavra e te dizer: você está aqui, e entenda isso,
isso. Você não merecia estar aqui, mas a graça te achou, te redimiu e te deu condições de estar aqui adorando a Jesus. Alguém consegue ser grato a Deus por causa da graça? O Paulo diz: ô Tito, essa graça salvadora que se manifestou a todos os homens, ela tem uma capacidade exclusiva. E qual é, Paulo? Essa graça salvadora educa. E quando eu vi isso aqui, deu uma balançada nas pernas, porque não faz muito sentido aquilo que é intangível, inanimado, invisível, intocável, graça. Como é que aquilo que não se vê ensina aquilo que a gente precisa aprender? Como é que aquilo que eu não pego, não vejo, não toco, não encosto, não relo, como aquilo que eu não consigo enxergar, como aquilo que eu não enxergo me ensina alguma coisa? Aí o Paulo vai mostrar como é que essa graça que alcançou a todos os homens ensina. Ele diz: essa graça educa-nos. E isso aqui me dá medo. Ela educa-nos a renegar a impiedade e as paixões humanas. Então deixa eu já amarrar o primeiro nó aqui e já te dar a primeira. Eu sei o quanto você está sendo alcançado pela graça e está disposto à vinda do Cristo, pelo tanto que você tem de capacidade de aprender a lição do renegar. Vou dizer de novo: eu sei o quanto você está disposto a esperar a volta de Jesus. E eu vou lhe dizer, não é pelo tanto que você vem à igreja, não é pelo vestido azul que você está usando, não é pela camisa azul que eu queria uma e não tenho, não é pelo fato da sua mãe vir para a igreja, não é por causa do pastor que trouxe junto com a liderança um pregador de fora. Não, o tanto que você está disposto para aguardar a volta de Jesus se dá pelo tanto de capacidade que você tem de aprender a lição do renegar. E aqui tem um problema gigantesco, porque renegar fala do anular do si mesmo. Tem alguém aqui? Amém ou não amém? Oi, alguém está me ouvindo? Amém ou não amém? O renegar fala do abrir mão da minha própria vontade. Aqui dá problema. O renegar fala de eu olhar, gostar, querer e dizer não. E vai dar problema, pastora Débora. O renegar está totalmente inerente à minha capacidade de olhar e dizer: aquilo ali não é meu e não é para mim. Porque a graça que se manifestou para ti tem essa capacidade de te educar acerca de renegar as impiedades e as paixões humanas. Pastor, e o que é renegar? Renegar é abrir mão, renegar é dizer não, renegar é querer e mesmo assim dominar a vontade própria e não ceder à tentação de ter, de possuir ou de querer alguma coisa. Isto é renegar. Aí a graça diz exatamente isso. Entenda, essa graça é a personificação do Cristo. Então logo, quem te educa não é mais algo inanimado. Essa graça, o que te educa é a personificação dela, o Cristo. E pastor, como é que isso me educa? Aqui dói, e aqui eu preciso pregar, porque esse termo graça é diferente do termo misericórdia. Alguém está aqui, amém ou não amém? Se misericórdia é aquilo que você merece, e Deus olhou e disse: eu não dou, graça é o oposto disso. Alguém está comigo? Graça é o oposto disso. Graça é aquilo que você não merece, e Ele olhou para você e disse: eu vou te dar.
Não, eu vou pregar de novo, vamos ver se alguém reage. Esse termo graça é o oposto da misericórdia. Se misericórdia é aquilo que você merecia, e ele olhou e disse: eu não vou te dar. A graça é justamente o oposto disso. A graça é aquilo que você não merece e ele quis dar. Pastor, e o que é misericórdia? Deixa eu tentar te explicar. Por misericórdia você não podia estar na igreja. Por misericórdia você deveria ter morrido. Por misericórdia você já deveria estar no inferno. Por misericórdia você merecia tudo de ruim que pudesse te acontecer. Deus olhou e disse: você até merece tudo isso, mas eu não vou te dar. Aí na medida em que aquilo que de ruim você merecia e ele não te deu, ele fez manifestar a graça e disse: a graça vai, e aquilo que você não merece eu vou te dar. Eu vou te dar vida, eu vou te dar o céu, eu vou te dar a força, eu vou te dar a unção. Alguém levanta a mão para adorar. Você não merecia, mas a graça te deu. Oh, alguém consegue adorar ao Deus da graça? Aleluia. Essa graça educa. Ai, ai. E ela educa a gente a renegar. Porque todas as vezes que eu quero tomar uma atitude que vai ferir a graça, eu vou dizer, viu? Olhe bem para a ponta do meu nariz agora, porque essa aqui está valendo dinheiro e você não pode deixar essa aqui passar de boa. Você precisa guardar essa daqui. Não abuse da graça. Vou dizer de novo, está valendo dinheiro. Pastor Augusto, meu amigo, está valendo R$1.500. Isso aqui que eu estou dizendo para vocês hoje, de graça. Não abuse da graça. O abuso da graça vira desgraça. Entenda, a graça para você foi de graça, mas a graça não foi de graça. Vou repetir, você alcançou a graça de graça, mas a graça não foi de graça. A graça custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Não, vou dizer de novo, não abusa da graça, porque a graça abusada vira desgraça. Você recebeu ela de graça, mas ela foi paga pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa graça ensina. Toda hora que você vai, vou usar um termo pernambucano, tá? Um termo pernambucano, porque eu sou pernambucano. Percebeu não? Percebeu não? Quem já me viu pregando aqui sabe, sou pernambucano. Tem 10 minutos que eu estou pregando, já comecei a suar, já eu arranco o terno, já afoguei a gravata. Me ajuda. Ó, lá em Pernambuco não diz cutucar, lá em Pernambuco diz futucar. Entendeu, manhã? Manhã pegou antes de eu dizer. Ó, lá em Pernambuco funciona assim: toda vez que você vai dar uma futucada na graça, a graça diz: opa. Você diz: vou dar uma escapada aqui. Pai não está vendo, mãe não está vendo, amigo não está vendo, pastor não está vendo, líder não está vendo. Vou sair, aí a graça aparece e diz: você está querendo abusar. Ai, que graça maravilhosa. Eu não sei se alguém aqui já vive de graça e vive pela graça, mas a graça é um negócio incrível. Toda vez que a gente dá uma resvalada no pé e a gente vai sair da faixa, a graça aparece e diz: ô lindinho, vamos voltar para o caminho de novo, vamos voltar a orar mais, vamos voltar a consagrar mais. Eu não sei se alguém vive assim, tá vivendo de acordo com a própria vontade. Aí na hora de meter o louco, como diz lá em São Paulo, a graça aparece e diz: ô linda, ô lindinha, você não merecia o que você tem, então faz favor, já que eu dei o que você não merece, abre mão daquilo que você quer, por causa da graça. O X aqui é essa graça que educa. Vamos lá? Tem alguém da área da educação aqui? Deixa eu me... Oi, maninha, bora, cadê? Só ela mesmo? Ó, tem algo dentro da pedagogia. Tem mais uma ali, não tem, mãe? Isso. É que você tem mais duas. É que você levanta a mão assim.
Pernambucano tem um monte de defeito. Entre os defeitos de pernambucano primeiro, a gente é meio moco, a gente não ouve direito, é moco. Segundo, a gente não enxerga bem. Se você levantar a mão assim, eu vou entender que você é da metade da área da educação. Agora, se você levantar a mão assim, eu vou, não, você está de cabeça e alma no trem. Vamos lá? Cadê quem é da área da educação? Levanta a mão para eu ver. Isso, você vai entender. Há uma área dentro da educação chamada de pedagogia. E dentro da pedagogia tem algo que eu acho muito bacana. A pedagogia diz o seguinte: para que haja de fato uma memorização de todas as regras, é preciso haver a repetição. Quanto mais se repete, mais se memoriza. Viu lá o que eu estou falando é verdade? As pedagogas balançou a cabeça e disse: é verdade. Está entendendo o que eu estou falando? Eu sei para quem eu vim pregar hoje. Olha bem para mim. É isso que eu gosto na pedagogia da graça. Que a pedagogia da graça nunca vai deixar de falar com você. Todas as vezes que você for meter o louco e errar o caminho, a graça vai dizer: está fora, precisa voltar. E eu vou lhe dizer um negócio: você pode errar o tanto que você quiser, a graça sempre vai estar lá e vai dizer: volta, 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 volta. Ah, pastor, mas eu sou difícil, a minha carne fala mais alta do que a graça. Pastor, eu tenho dificuldade de conter os meus impulsos carnais. Sabe o que é isso, lindinho? É que você não aprendeu a matéria chamada renegar. Todas as vezes que você aprende a matéria do renegar, você entende: a graça é maior, a graça chama, a graça ensina, a graça guia. A graça de Jesus é aquilo que a sua alma precisa. A graça todas as vezes. E eu acho isso aqui tão lindo, que isso aqui mexe com a minha cabeça demais. Quando Paulo diz a Tito que essa graça se manifestou salvadora a todos os homens, Paulo está fazendo um escalonamento. Alguém me ouve, amém ou não amém? Paulo está dizendo: a tudo quanto foi de tipo de gente, a graça se manifestou. Isso aqui é uma navalha. Olha para mim, isso aqui é uma navalha que iguala. Faz o quê? Hoje parece que você foi embora do culto. Me ajuda, se embora. É uma navalha que faz o quê? Todo mundo por baixo. Todo mundo por baixo. Como assim, pastor? Quando ele está dizendo que essa graça salvadora se manifestou a todos os homens, ele está dizendo: independente de qualquer coisa, todo mundo estava no mesmo pacote. Todos pecaram e destituídos da. Se você estava fora, a graça vou encenar. Vamos ver se você pega. Você estava fora. Oh, meu Deus. A cabeça do pregador fervilha. Olha para mim. Alguém consegue enxergar um que tem um tapete aqui? Amém ou não amém? Aqui é a glória de Deus. Estava todo mundo fora. Aí a graça chega com a chave que só ela tem. Oh, glória. A graça chega e diz: você estava fora, você não merecia, você não podia, você não ia conseguir, mas eu sou o acesso para você sair daí e entrar para cá. Eu sou o acesso para você sair desse ostracismo e entrar nessa glória. A graça de Deus oh meu Deus, quando ela se manifesta salvadora para todos os homens, o Paulo está dizendo: Tito, quem quiser entrar para dentro dessa glória vai ter que passar por essa graça, ser transformado por essa graça, limpo por essa graça, para participar da glória. Deixa eu pregar. Tem alguém que foi achado pela graça? Você é participante da glória de Deus. Oh, aleluia. Essa graça ensina. Deixa eu correr. Ai, ai. Essa graça ensina a eu abrir mão da impiedade e das minhas paixões. Isso aqui é o poço disso aqui é fundo. Vamos só dar uma olhada no pé.
Não vamos nem mergulhar que não vai dar tempo. Vamos só molhar o pé. Olha para mim. Perceba que tudo aquilo que você é, deixa eu até me arrumar aqui para dizer isso bonitinho para você. Tudo aquilo que você é, e a filosofia da qual eu sou acadêmico, diz o seguinte: você é aquilo que você pensa. Então tudo aquilo que você pensa define quem você é. Então olha bem para minha cara. Olha bem para minha cara. Já percebeu que tudo que você pensa é sempre algo que te coloca para fora da graça? É sempre algo que vai fazer com que você deseje mais as suas próprias vontades e paixões do que de fato viver da graça. Ah, pastor, mas isso aí não é só eu sei, todo mundo que está aqui é assim. Por vontade própria ninguém estaria aqui hoje, amém ou não amém? Oxe, bora. Simbora, melhor esse amém. Amém ou não amém? Hoje era dia de estar no shopping. Eu não sei aqui em São Luís, mas em São Paulo, sabadão é dia de maldade para a galera. Oh, é dia de nego virar e não chegar hoje em casa. É dia de balada a madrugada todinha. Copão na mão e bagunça o dia inteiro. Cedendo às paixões da carne. Lá, ou talvez aqui é diferente, mas lá o chicote estrala. E sexta e sábado e domingo é dia do chicote estralar. Por vontade própria, você estaria hoje assistindo o filme da Barbie no cinema. Vontade própria, você estava na churrascaria. Estava em casa, deitadão no sofá e Netflix. Já se perguntou por que é que você está aqui? Não, sem essa síndrome do super-homem, não, pastor. Nessa síndrome do super-crente, não, pastor, eu ia estar na igreja. Conversa. Imagina agora a sua conta bonada de dinheiro. Você foi o ganhador da Mega Sena, só no campo hipotético, pera e pensa. Você estaria na igreja na área 91 hoje? Oh, lê do engano. Essa hora você estaria na Maldivas, tirando foto e fazendo inveja nos outros. Você estaria no melhor restaurante do Brasil hoje, sentado na melhor mesa, degustando a melhor comida. Essa aqui é uma lição da graça. Sabe por que é que a graça não dá tudo que você quer? Porque a graça prefere te ver perto dela do que dar tudo que você quer e te ver longe. Vontade de morder esse microfone, vou dizer de novo, porque eu falei um negócio tão fino e pouca gente reagiu. Vou dizer de novo, essa aqui é a primeira lição da graça. A graça não tem a obrigatoriedade de dar tudo que você quer. A graça prefere te ver sem o que você quer, mas te ver na presença de Jesus, do que dar tudo o que você quer e você se afastar dela. Então eu preciso pregar isso aqui, pastora Débora, e provavelmente vai doer na vida de alguém, mas alguém precisa dessa palavra e eu não vou pregar sozinho. Você consegue achar alguém de Deus pertinho de você? Diga amém. Dá para achar alguém ou não dá? Quem tem mão direita levanta, quem tem a mão esquerda levanta também. Isso. Acha alguém que estiver aí pertinho de você e dá. Se você tiver mão direita e mão esquerda, e nessa mão aí tiver um antebraço, e nesse antebraço tiver um cotovelo, dá uma cotovelada de Deus em alguém aí agora. Porque nessa cotovelada ele tem que dizer amém, que começa com A. Ele tem que dizer aleluia, que começa com A. Se não der para dizer nem amém nem aleluia, ele vai dizer ai, porque ai também começa com A. Ache alguém aí e diga para ele: você. Não, bonito, alto e forte. Diga para essa pessoa, diga: você não vai ter tudo o que quiser. Diga para ele: ainda esse ano. Não, entona, posta a sua voz agora e se coloque na qualidade de profeta feito eu, e diga para ele: ainda esse ano a graça vai tirar de você tudo que você não pode ter. Porque como é que eu serei um exemplo aguardando a volta de Jesus? Se tudo que eu tenho, todo mundo tem. Esse é o ponto.
A graça que se manifesta, salvadora, que educa, ela não educa te dando, ela te educa retirando de você. Misericórdia. Oi. Vou pregar, porque se eu ando igual aos demais, se eu falo igual aos demais, se eu estou no mesmo ambiente que os demais, se eu participo das mesmas rodas que os demais, eu não me diferencio em nada dos demais. Aí a graça que precisa me educar vai me tirar do meio dos demais, vai me fazer andar diferente dos demais. Alguém está comigo na palavra? Eu vou pregar, eu estou pregando. Deus vai arrancar você do meio da roda, do grupo do WhatsApp, das conversas ilícitas. Ele vai te tirar para manifestar a graça. Essa graça que se manifesta, Salvador, e eu preciso correr porque meu tempo está acabando, misericórdia. Ela se manifesta sendo educadora. Então a graça ensina primeiro, abrir mão da impiedade. Tem alguém aqui, amém ou não amém? Amém ou não amém? A palavra impiedade, e eu fiz questão de anotar isso, que a cabeça não é tão boa assim. A palavra impiedade vem do grego eusébia, e essa palavra traz a ideia de tudo aquilo que se levanta e se contrapõe em rejeição àquilo que Deus é. Impiedade, vou dizer de novo, impiedade vem do grego eusébia, que traz a ideia daquilo que se levanta e que se opõe em rejeição a tudo que Deus é. Então guarda isso. Todas as vezes que você voluntária ou involuntariamente se opõe a Deus em rejeição ao que Ele está querendo fazer, você assume esse manto de impiedade. Aí o que a graça faz? A graça te pegou? Não pegou? Vou fazer de novo, porque o terno é meu. Quem comprou fui eu, e quem lava é minha mulher. Olha bem para mim. Todas as vezes que eu me levanto em contrapartida à vontade de Deus na minha vida, o chamado que eu tenho, o propósito de Deus em mim, e eu rejeito tudo isso, eu me visto de uma capa de impiedade. Pastor, e o que é ser ímpio? Rejeitar a Deus. Aí a graça, quando nos alcança, ela diz: ei, você não merecia estar aqui não. Aí a graça vem e diz: está na hora de tirar essa capa. Você precisa ser, você não pode ser igual, porque tem um monte vestido dela. Eita, tem um bocado que se veste dela. E eu, para fazer você ser diferente no meio dos iguais, eu preciso te despir da capa que você usa. Quando você se despe dessa, se você fica nu dessa capa de impiedade, aí a graça se manifesta para ti. A graça diz: você se despiu da impiedade, agora eu te revisto da minha graça. É por isso que Paulo diz: aonde o pecado superabundou, vestiu, cobriu, a graça veio, despiu, e a graça supera. Eu preciso pregar isso e liberar essa palavra. É mentira do diabo que você foi rejeitado, abandonado e largado. A graça de Deus está aqui essa noite, e ela te veste, ela te cobre, ela te ajuda a superar essa impiedade. Tira-se dessa capa. Deixa eu correr. Eu acho tão linda essa manifestação da graça,
Porque a função, ó, guarda isso aqui para mim. A função do diabo é acusar. Alguém está aqui no culto, amém ou não amém? A função do diabo é acusar. E na tentativa, o diabo é muito burro, irmão. Pensa num ser idiota, é o próprio cão. Pensa num bicho burro. Ele fica acusando daquilo que a gente já fez. E ele não entendeu ainda que quando a gente estava vestido de impiedade, a gente fazia mesmo, bebia mesmo, usava droga, se prostituía. Mas a graça alcançou a gente e o diabo não entendeu. Aí ele fica acusando daquilo que a gente já foi. E a gente precisa dizer: eu já não sou mais quem era, já não vivo mais eu, mas a graça de Cristo, ela vive em mim. Já não vivo mais eu. Homenácia. Alguém aqui é revestido de graça? Levante a mão e por 10 segundos adore ao Senhor. Abra sua boca, bendiga a Ele. A graça te vestiu. Orimanasianda Kamanasúria. Pastor, e como é que eu sou reconhecido como alguém que está andando esperando a volta de Jesus? Simples. Você não está revestido da capa de injustiça, você está revestido de graça. Eu acho isso aqui bacana demais, porque só tem capacidade. Guarda isso aqui. Se essa daqui passar, você perdeu o cerne da mensagem inteira. Olha para mim. A capacidade que a gente precisa ter não é de ser igual aos que a gente conhece. A capacidade que a gente precisa. Eu estou pregando para o jovem. Alguém entende aqui? Amém ou não amém? Porque talvez os eruditos de plantão vai ficar meio com... Estou pregando para jovem. Gostou, dê glória. Não gostou, dê glória dobrada. Olha para mim. A capacidade que nós precisamos ter não é de ser igual aos outros. Porque ser igual aos outros. Alguém aqui é da área da psicologia? Bora. Mãozinha lá em cima. Eu sou pernambucano. Bora. Bora. Só ela. Eu sou da área da filosofia. Olha para mim. Olha para mim. A gente estuda uma matéria que é muito parecida. Dentro da filosofia a gente estuda isso sobre o efeito manada, que a psicologia também estuda. É aquele negócio que um faz, todo mundo vai fazer igual. Está entendendo? A nossa capacidade não é de participar do efeito manada. A nossa capacidade é, mesmo sofrendo do efeito manada, fazer diferente dos demais. Sabe como que você é conhecido, revestido de graça? Eu vou pregar, não sei se alguém vai gostar. Se não gostar, receba. A maioria beija na boca, a maioria faz sexo antes do casamento, a maioria se prostitui, a maioria anda por um caminho devasso. Aí o que a gente que é revestido de graça precisa fazer? A gente não beija na boca de ninguém, a gente não se prostitui, a gente não faz sexo antes do casamento, a gente não entra por os caminhos que não agrada a Deus. Aqui é nesse labutar, é nesse caminho que a gente vai provar que nós somos revestidos de graça e que a gente não anda igual a maioria. Eu preciso pregar isso aqui essa noite. Eu estou pregando para uma geração que preferiu, ao invés de estar no baile, estar na igreja, ao invés de estar no shopping, estar na igreja, ao invés de estar na balada, estar na igreja. Então eu vou pregar para vocês, e quem se enquadrar receba a palavra. Nós somos parte da geração que está revestida da graça de Deus. E eu vou pregar isso. A gente exala essa graça por onde vai. Alguém olha e diz: ela usa a mesma calça que a menina usa, mas ela é diferente dela. Ela anda na mesma escola, mas essa é diferente daquela. Ela faz o mesmo parte do grupo de estudo, mas ela é diferente. Sabe o que é isso? É a manifestação da graça que exala em nós e nos comissiona aptos para a volta de Jesus. Deixa eu correr. Quando a Bíblia diz, verso de número 12, eu acabo aqui, que nós devemos, por causa dessa graça que educa, vamos lá? Por causa dessa graça aqui, a pedagogia da graça. Já que nós estamos aprendendo a lição, a matéria, o Paulo diz, para quem já estudou, para quem está aprendendo a matéria,
tem que viver. Eu pedi para você decorar 3 palavras. Vamos lá, qual foi? Está vendo que eu pedi para você gravar e você está comigo na mensagem? Qual foi as 3 palavras que eu pedi para você gravar? Essa é uma regra de 3. Alguém da área da matemática aqui? Oi, maninha. E aí? Isso aqui é uma regra de 3. Como regra de 3, pastor? Passado, presente e futuro. Para dentro, para fora e para cima. Não. De forma justa, você vive consigo mesmo. Ou melhor, de forma justa, você vive com o próximo. De forma sensata, você vive consigo mesmo. E de forma piedosa, você vive com Deus. Para seguir a regra. Então vamos lá. De forma sensata, você vive consigo mesmo. De forma justa, você vive com o próximo. De forma piedosa, você vive em relação a Deus. De forma sensata, você olha para o passado. Quem você era? De forma justa, você olha para o presente. Olha onde você está. De forma piedosa, você olha para o futuro. De forma, vou dizer, de forma sensata, você olha para Deus Pai. De forma justa, você olha para Deus Filho. De forma piedosa, você olha para o Deus Espírito Santo. Percebeu a regrinha de 3? É lindo. Paulo está dizendo, quem passou e quem está estudando essa matéria de renegar, precisa aprender a viver de forma sensata, justa e piedosa. Pastor, como é que eu vivo de forma sensata? Entendendo quem você era e quem você é agora. Se você valorizar o que você já foi e quem você está sendo para aquilo que você ainda vai ser, você consegue ser sensato com você mesmo. Não pegou? Vale 10 mil reais numa aula isso aqui que eu disse. Vou dizer de novo. Se você valorizar quem você é hoje, relembrando de onde Jesus te tirou, aonde você está e o que Ele tem de acordo com você para a vida eterna, você consegue viver de forma justa hoje, sensato hoje. Olha bem para mim, olha bem para minha cara. O que é melhor? Receber o céu como vida eterna, morar ao lado de Jesus, ou perder o propósito do céu por uma noite num hotel? Não, vou pregar. Vocês não pediram não foi esse o tema que vocês me deram? Então é isso aqui que o tema diz. O que é melhor? Você entender de onde Jesus te tirou, aonde você está hoje e o que Ele te prometeu, ou perder uma noite na balada? Quando você começa a ponderar esse tipo de coisa, você começa a viver de forma sensata. Irmão, deixa eu dizer, isso aqui é pessoal. Eu tenho pagado um preço muito alto para o diabo vir querer me dar uma rasteira nos 45 do segundo tempo. Olha bem para minha cara. Aqui a gente não fuma narguilé. Aqui a gente não bebe uísque. Aqui a gente não se prostitui. Aqui não. Aqui a gente vive de forma equilibrada. Ninguém se reúne aqui para baforar narguilé, não, filhão. A gente se reúne aqui para fazer vigília. A gente se reúne para orar. A gente se reúne para ler a Bíblia. A gente se reúne para cantar. Aqui não tem nada que atraia quem não foi achado pela graça. Isso aqui que eu acho lindo, porque aqui não tem atrativo outro a não ser a palavra, a oração, a adoração. E quem vem por causa disso. Agora imagina, você negando o desejo da sua própria carne, para daqui a pouco você perder tudo isso por causa de uma noite. Estou pregando para alguém que precisa ouvir essa palavra e viver de forma sensata. Jesus está aqui, está te dizendo na minha boca: até quando você vai continuar cedendo aos seus próprios desejos? Porque eu não te escolhi para ser no meio da maioria só mais um. Eu não te escolhi para ser no meio dos iguais só mais um. Eu te escolhi para no meio dos iguais você ser a diferença. E aí eu preciso que você entenda isso. Você tem que viver de forma sensata. Vem viver de forma justa. E viver de forma justa não fala só de mim. Viver de forma justa fala do próximo. Porque o meu egoísmo não pode ser tão grande assim. Ou melhor, nem egoísmo eu preciso ter. Porque eu não vivo em função de mim. Eu vivo em função daquilo que o Jesus me mandou fazer. Amai uns aos outros assim como eu vos amei.
Ele disse: quer saber como é que essa geração vai reconhecer vocês como meus seguidores? Se você tiver coragem de amar o próximo como a você mesmo. Então perceba, viver de forma justa não fala exclusivamente de você. Viver de forma justa fala daquilo que você tem coragem de fazer em relação ao outro. Você não chama ninguém para vir no culto. Você não chama ninguém para participar desse negócio que Jesus é, esse trem gostoso. Mas de forma piedosa, isso aqui fala em relação a Deus, o nosso relacionamento com Ele. Porque quanto mais perto de Deus, mais piedoso nós somos. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais humildes nós seremos. Quanto mais perto de Deus, mais simples nós seremos. E essa é a palavra. Quer saber como que essa geração piedosa? Vamos lá? À noite, essa é a palavra da primeira noite. E o céu está te dizendo: e aí? Até quando você vai viver coberto de impiedade? Até quando você vai viver cedendo às suas próprias paixões? A graça está aqui essa noite. A graça te quer aqui essa noite. E eu preciso orar. E eu queria orar com a minha geração. Eu queria orar com a minha geração que está aqui essa noite. A geração que, qual geração é essa, pastor? Que vai viver exatamente o que Paulo está dizendo. Porque essa graça que se mostrou salvadora para nós, alguém precisa ver essa graça refletindo, exalando em nós. E a pergunta é essa: e aí? Vai topar viver pela graça? Ou vai continuar vivendo do mesmo jeito? Porque eu disse e vou repetir: essa graça é o que nos dá acesso a essa glória. E a gente precisa viver de glória em glória. Porque é isso que o próprio Paulo disse no verso de número 13 e 14. Ele diz: quando o Filho se manifestar, ele vai se manifestar em glória. O Deus vai se manifestar em glória. Então quem nos vê precisa ver que a gente vive de forma sensata, justa e piedosa, mas manifestando essa glória.